Primeira coisa, eu queria dizer que eu sou herdeira da Ana Beluso, e a gente fez parte do grupo de pesquisa em 91. Eu participei da montagem também em 94. Eu não lembro se foi pela Ana ou pela Expomos, né? Então, somos todos filhos dessa geração. E eu continuei nessa área de pesquisa, porque logo depois eu entrei para a coleção do bibliófilo Érico Stickel, dessa geração de grandes bibliófilos que usavam a imagem. A imagem era uma ilustração dos livros, então, a maior parte dessas gravuras, né, estão em grandes bibliotecas, como a Mindlin, né? Bom, depois que o Dr. Érico faleceu, a coleção foi comprada pelo Instituto Moreira Salles, eu fui comprada junto, e depois eu fui trabalhar no Instituto Hercule Florence, que comprou a biblioteca, né, do Dr. Érico. Então, essa é a minha trajetória, e até hoje a gente trabalha com o acervo, né, principalmente de Hercule Florence, que é o objeto do Instituto Hercule Florence. E lá nós temos um acervo muito pequeno, mas porque o principal do IHF é coletar, catalogar, não tanto conservar, porque nosso acervo é pequeno, mas principalmente comunicar, né, todo esse material. Então, nós pegamos acervos de diferentes lugares, reunimos, pesquisamos, aprofundamos e aí divulgamos. É como se fosse um portal. Eu vou me deter nas ações ligadas ao tema desse seminário, tá certo? Focando principalmente na área dos costumes. Hercule Florence é um nome muito importante na história da fotografia. Ele descobriu o processo fotográfico aqui no Brasil antes do Daguerre anunciar lá na França, 6 anos antes. E aqui, então, as 2 primeiras imagens são o resultado dele, são as imagens mais conhecidas, mas, por conta da expedição Langsdorff, da qual ele participou, ele se interessou em fazer, em tornar comunicável, ou então mais fácil, tudo o que ele tinha visto, tanto em termos de coleta de som, como coleta de cor, luz, movimento, né? Aqui assim, é o percurso da expedição Langsdorff, e a grande inovação dessa expedição foi que ela se deu por vias fluviais, ao contrário das demais, que eram predominantemente terrestres. Eles aproveitaram o caminho das monções, que eram caminhos comerciais, fluviais, e fizeram esse trajeto. A ideia era chegar até o Amazonas, né? Esse mapa está disponível no site do IHF, vocês podem ver os excertos, né, dos relatos. Aqui é Santarém, alguns desenhos, e aí temos essa questão que a Ana já apresentou tão bem de manhã, sobre os registros iconográficos que se faz. Então, eu trouxe alguns exemplos só, né? Então, de Ecaute, a gente tem quase uma figura-tipo, né? Nós estamos ali no pré-científico, como a Ana disse. De Debré e Rugendas, nós já temos um Brasil pitoresco, se aproximando aqui nas últimas 2 imagens de uma abordagem quase taxonômica, né, das pessoas e dos artefatos que eles produzem. Hercule Florence ele tem uma grande diferença em relação aos outros viajantes, porque ele se estabelece aqui. Aliás, da expedição Langsdorff, foram 2 que se estabeleceram e ganharam bastante destaque. Um deles foi o Ludwig Riedel. Ele foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os manuscritos deles estão na Biblioteca Nacional, acho que a gente vai trabalhar com eles agora. E Hercule também, ele chega da expedição, no final da expedição, depois de muitas aventuras, muitas dificuldades, no Rio de Janeiro ele procura processar as imagens, os cadernos de anotação, como a Ana falou, né? Então, ele faz esse processo de editoração da imagem para preparar as gravuras que se tornariam um álbum, ao final, que seria publicado na Europa. Aqui é uma página do L'Ami des Arts, é um manuscrito, ele está disponível na internet inteirinho. E aqui, Hercule Florence narra o encontro dele com a cultura apiacá, a dificuldade que era uma viagem fluvial
vejam que eles usavam esses tipos de piroga cavados em árvores, né, de troncos de árvores, um a um, com uma pequena tendinha para o explorador, para o naturalista. Nesse caso, é o próprio Langsdorff, que está retratado aqui. Então, aqui a gente tem, com o Hercule, uma coisa que os outros, né, é uma coisa diferente. A gente tem o que a Ana escreveu no próprio catálogo do Brasil dos Viajantes, a gente tem uma objetividade de registro. E Hercule Florence vai ser muito conhecido por isso. Inclusive, esse vai ser o comentário que a Tecla Hartmann, que está aqui, né, referida, lógico, ela faz sobre esses ciclos, esses fluxos de representação, de editoração da imagem. Aqui alguns exemplos de retratos, não se fala assim, né, mas de retratos de pessoas que ele encontrou, e ele procura identificar e, às vezes, até nomear. Como vocês podem ver, esse segundo, natural do Paraná, se chama Nipo, mora desde a sua infância em Porto Feliz. Então, por conta dessa vontade de ficar no Brasil, que já se desenhava enquanto ele estava na expedição, ele era de Nice, chega no Brasil com 20 anos, e, logo em seguida, ele parte ele é incorporado como desenhista da expedição Langsdorff, junto com Adrien Tonnet. E é uma viagem de 4 anos, né? Mas, durante essa viagem, ele já se encanta com a possibilidade de ficar aqui. Então, isso acho que transforma muito o registro dele e o tipo de relação que ele trava com as pessoas que ele encontra. Aqui também, eu sei que parece uma imagem mais comum, mas ele conta a história dessa família que depois foi dizimada. Acho que a imagem mais conhecida dele é essa. São vários indígenas da nação Apiacá, e vocês podem observar um pouco do processo de fatura dessa imagem que se tornou até canônica em relação a Hercule Florence. Ele desenha, né, em seus cadernos, ele desenha as figurinhas e depois compõe, junta tudo para compor um resumo. Aqui já é a aquarela que viraria uma das imagens de um futuro álbum de gravuras que nunca aconteceu. E a nação Apiacá, aqui retratada, ela foi considerada extinta por Darcy Ribeiro em meados do século XX. Na verdade, existiam alguns indígenas dispersos. Eles se mesclaram muito com a nação Munduruku. E, quando eles conseguiram se reunir, hoje em dia eles moram em terras indígenas, no Mato Grosso, né, os que desejaram se reunir, eles usaram os registros de Hercule Florence para retomar as tradições de pintura corporal ou de hábitos mesmo, porque tudo isso havia se perdido através de casamentos interraciais, ou então entre nações indígenas, né? E essas referências já haviam se perdido e foram usadas graças à pureza assim, do registro documental, tanto de Hercule como de Adrien Tonnet. E a gente tem que lembrar que isso é muito importante, porque, como vocês veem aí pelo que está ali, não são somente as traduções e as pinturas que se perdem, principalmente os indivíduos, né, mas também são línguas, são sons que não existem mais, né? A língua apiacá já desapareceu. Ele também retratou membros da nação Munduruku, e aqui, quando eles já estavam em Santarém, já esperando para voltar para o Rio de Janeiro, após uma expedição que teve que ser interrompida antes do previsto. E aqui a gente tem tanto o chefe, né, como aqui. Essa é uma imagem muito interessante, porque, se vocês perceberem, ele já tem o indígena, o branco e o negro. Né? Então, essa eu acho que é uma imagem que a gente tem que estudar melhor, porque ela vai muito de encontro depois ao que vai propor Márcio sobre as 3 nações que compõem o Brasil. Né? E isso ele faz em 1828, Hercule. Então, essa daqui fica assim para nossos estudos futuros aí. Na verdade, a minha fala é
colocar para vocês como é que a gente trabalha, porque a gente trabalha com os viajantes até hoje, né? Então, é uma questão que começou há 30 anos atrás com a Ana, mas com a qual nós nos deparamos todos os dias, porque a gente tem esse trabalho de recuperação, o IHF tem esse trabalho de recuperação desse legado textual e iconográfico, e gostaria de apresentar para o tempo atual. Mas como fazer isso de uma forma que não seja colonizada, não é mesmo? Então, eu vou apresentar algumas experiências que a gente fez e colocar para vocês realmente para discussão, para sugestões. Em 2015, nós ganhamos um edital PROAC e fizemos essa exposição na Biblioteca Mindlin, que juntou objetos do que a gente diria, né, itens da cultura material, como se as pessoas fossem somente os produtos, mas muito bem preservados, são do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, só saíram de lá porque a BBM é do lado. Trouxemos reproduções de obras de Hercule, reproduções de fotografias mais contemporâneas. Então, Hercule Flourens, nesse momento, ele foi somente um fio condutor, um pretexto para a gente pensar como estão essas nações indígenas hoje. Vocês veem pelo próprio título da exposição, o olhar de Hercule Flourens sobre os índios do Brasil. Naquela época, em 2015, isso ainda não era uma questão, né? Todas essas questões começaram a aparecer alguns anos depois. Então, hoje em dia, a gente não usaria esse título, lógico, né? Mas, naquela época, foi isso. Foi um projeto muito bem-sucedido. Assim, nós ficamos muito contentes com o resultado, e como nós não trabalhamos tanto com arte, mais com história, a gente usou muita reprodução. No ano seguinte, nós ganhamos outro edital PROAC e levamos essa exposição para outras 3 cidades. Eu vou destacar a primeira, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri. A gente trouxe também a professora Marília Xavier Cury, que é do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e tem uma tradição de trabalhar junto às comunidades muito já longa, né? Então, nessa versão feita em Tupã, eles têm comunidades indígenas lá perto, eles têm terras indígenas próximas. Então, além de trazer essas pessoas para a abertura, e também para várias visitas guiadas, eles puderam conviver com esses objetos de outra forma, comparando formas, por exemplo, de de render as cestas, ou então de amarrar, de fazer amarrações. Então, foi muito interessante isso. Nós ficamos muito contentes com isso, porque já foi um passo fora do olhar do viajante, né? E aí eu pulo 10 anos, que foram os anos de Covid, e os anos em que o IHF se dedicou principalmente às edições impressas de Hercule Flourens, ou então, futuramente, da Expedição Langsdorff, não é, Bianca? E eu vou destacar agora, vou colocar 3 iniciativas, né? Uma delas já aconteceu, foi esse simpósio, e a professora Chiara Evangelista, autora de uma biografia de Hercule Flourens, e Lilia Schwark, discutiram a presença daqueles colaboradores que nunca receberam nome e que a gente não sabe quantos eram, como eram, né, quem eram, que são os guias, os carregadores, aqueles que montavam e desmontavam os acampamentos, os cozinheiros, os caçadores, aqueles que preparavam os espécimes vegetais e zoológicos para serem mandados lá para a Rússia depois, né? Não são somente as nações indígenas que foram apagadas, né? Tem toda uma equipe muito grande da qual a expedição Langsdorff foi resultado. Durante a COP30, agora, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, nós vamos participar de uma exposição no Sesc Ver o Peso. Ela vai ser sobre fotografia, porque o Sesc Ver o Peso de Belém tem um acervo de equipamentos fotográficos históricos muito legal.
como lidar com todo esse conteúdo no lugar onde Hercule Florence fez vários registros, registrou essas pessoas, como não apresentar esses retratos de uma forma assim errônea. Essas preocupações vão ser melhor resolvidas nessa exposição futura que está sendo projetada para acontecer em junho do ano que vem, de novo, uma parceria com a Biblioteca Mindley. E a gente vai trazer agora, porque vai ser o bicentenário do início da expedição Langsdorff. E a nossa ideia é, novamente, trazer Hercule Florence não como personagem principal, não como protagonista, mas como um pretexto para a gente discutir as questões contemporâneas de hoje. Porque história é isso, né, gente? A gente adora estudar história, mas é para melhorar o dia de hoje e de amanhã. E vamos trazer o Lalo de Almeida, Luciano Candizani também, os dois estão com uma exposição atualmente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, sobre água, Pantanal, fogo, justamente imagens que vocês vão ver. Outros fotógrafos ativistas, e, principalmente, nós queremos fazer uma mostra de cinema, já pensando assim, né, que Hercule não se ateve à pintura, desenho, fotografia e gravura, mas também foi estudar movimento, cor, tudo. A gente quer trazer a voz dos próprios povos retratados. Então, nós pensamos, por exemplo, nesses coletivos de nações indígenas, falando sobre o próprio cotidiano e falando sobre outras questões que afetam. Aqui, ecoando a fala do Douglas, uma foto do Lalo de Almeida, sobreposta, assim, ilustrando uma frase de Franz Krasberg, do artista, voltando aos viajantes. Né? E aqui, repetindo novamente outra foto, né, do Lalo, Belo Monte e um membro da nação Munduruku. Eles foram extremamente atuantes, se manifestando contra a construção e contra a inauguração da usina. Né? Então, aqui a gente pode ver um indígena Munduruku olhando as obras. Como a gente pode expor um artista, inventor, viajante, hoje em dia? Podemos expor da mesma forma? Como a gente deve fazê-lo? Né? Como a gente se aproxima, né, dessas pessoas retratadas? Como a gente dá voz? Para terminar, quase, eu trago um mapa, a América Invertida, de Joaquim Torres Garcia. Ele propõe esse mapa, em 1943, trazendo uma inversão, né, de referências. Ou seja, em vez do hemisfério norte ditar para nós o que deve ser feito e como deve ser feito, com quem deve ser feito, Torres Garcia propõe essa inversão. Agora somos nós, do hemisfério sul, que mandamos aqui. Assim, para terminar mesmo, eu queria subverter, era o logo do encontro. Obrigada, gente.